Olá, seja bem-vindo ao canal Ricardo Novaes. Então, olha só, a primeira frase que eu anotei aqui, né, a frase do Bert Hellinger a respeito de adoção. Ele fala assim: a adoção é uma coisa perigosa. Quem o faz sem uma razão de força maior, paga caro com ela, com seu próprio filho ou com um parceiro. Ele os sacrifica como compensação. Depois ele complementa num outro momento. Como filho de criação está bem, mas a adoção vai longe demais. Então é óbvio que esse é um assunto extremamente sensível. Eu fui fazer parte de uma constelação familiar há mais ou menos uns 2 anos. Foi a primeira vez que eu tive essa clareza disso que está falando aqui. Que a adoção de uma criança é algo muito delicado, porque você muitas vezes está tirando uma criança do seu ambiente familiar. Então, assim, uma criança, ela não vem sozinha, ela vem com todo o seu sistema, certo? E a gente muitas vezes querendo fazer o bem, né, essa questão de querer fazer o bem, desconectado às vezes de uma visão mais ampla, sistêmica, faz com que a gente pratique o mal. Isso é muito cruel, eu sei que para muitas pessoas que podem estar me assistindo, isso pode soar como uma coisa muito dura, mas sim, a adoção possivelmente pode se tornar uma coisa não muito boa, se você fizer isso de uma forma leviana. O que é uma forma leviana? É você pegar uma criança para adoção, primeiro, sem tentar antes ver se essa criança pode ficar com o pai, ou pode ficar com o avô, com a avó, com o tio, alguém dentro do sistema familiar de origem. Se por algum motivo maior, por exemplo, tem pessoas que são adotadas porque a criança já foi colocada no colo de uma mãe e deixada lá. E isso aconteceu com várias pessoas, logicamente foi, vamos dizer assim, um pouco diferente, porque a pessoa não foi lá buscar o filho apareceu na porta dele. Como acontece em instituições de caridade, né? Que é colocada uma criança lá na porta e aquela instituição tem que pegar para criar. Então são casos e casos, né? Mas quando você vai num hospital e já pega a criança com a mãe, muitas vezes você concorda que você poderia ter levado, feito uma busca, ajudado essa mãe a encontrar o pai para que fique com o filho, mesmo a gente pensando que não é possível, isso tudo é julgamento, isso não é fato. Ah, mas o pai abandonou, isso é julgamento. Quando a gente encontra uma mãe sozinha com o filho, a gente só sabe que ela está sozinha com o filho. A gente muitas vezes não procura saber se tem uma mãe, se tem um pai dela, né, o avô ou a avó, para ficar com a criança. Então, esse é o primeiro momento. Mas quando a criança é adotada, o que realmente precisa ser feito é uma conscientização nos pais adotivos de que eles nunca vão poder deixar de honrar os pais biológicos. E o que atrapalha muitas vezes é o julgamento mesmo, é aquela questão assim de achar que eles abandonaram, realmente são péssimos pais, são péssimas mamãe que abandona, não ama. Só que você tem que lembrar o seguinte, muita gente aborta a criança antes, e essa mãe, ela deu a vida. Para muita gente pode parecer um pouco demais entender que a vida que a mãe deu, mesmo tendo dado o filho para adoção, ainda é impossível que o filho pague por isso, retribua, por esse simples fato que é o quê? A vida. Às vezes é difícil da gente entender que a vida, ela, mesmo tendo vindo de uma forma, através de uma coisa trágica, de um evento trágico, ainda assim é algo sublime e impagável por qualquer pessoa que seja. Muito importante entender o seguinte, quando você adota uma criança, é aquilo que eu falei no começo, você está adotando um sistema. Aquela criança, ela vem com potenciais doenças, potenciais distúrbios, tudo isso do sistema, e é algo que até aí tudo bem, a gente está adotando com um amor, né, no coração, querendo fazer algo, uma inclusão daquela criança na nossa vida, com as doenças ou com as dificuldades que ela trouxer. Isso é definição de amor, né? A gente não vai fazer isso condicionado. Mas é importante que se entenda que aquele ser não é algo desconectado. Hoje a gente tem até provas científicas disso. Se você já ouviu falar de epigenética, de campo morfogenético, de física quântica, né? Aquela criança, ela ficou na barriga de uma mãe, ela foi gerada pelo espermatozoide de um pai, não tem como ela estar separada do sistema de origem dela. Quando uma criança adotada, mesmo ela sendo já uma adulta,
busca a sua origem, busca o seu pai, sua mãe, busca se reconciliar, talvez através de uma terapia, uma constelação familiar, ou literalmente indo atrás dos pais para descobrir quem eles são, para ter um contato maior. Seja qual for a abordagem dessa busca à sua origem, o que se está buscando é uma força de vida. Vamos dizer assim, atrás de cada um de nós existem os nossos pais, e esses pais dão força. Eu vejo em várias situações das vivências que eu tenho em torno desse assunto, né, seja dentro de uma constelação, seja em conversas sistêmicas, seja dando aula para os meus alunos, onde eu uso essa conversa sistêmica, eu vejo como que trazer a presença da mãe e do pai fortalece uma criança, fortalece uma pessoa, né? Muitas vezes uma criança adotada ou não, quando ela apresenta um distúrbio de atenção, por exemplo, TDAH, que é uma coisa muito comum nas escolas, né? Quando você vai olhar sistemicamente, ou seja, você não vai olhar apenas para a parte, que é a criança, você vai olhar para o todo, que é de onde ela vem, você nota que aquela criança não está com problema de atenção, pouca atenção. O que ela tem é colocar atenção na mãe ou no pai, no sistema de origem. Às vezes ela vê a mãe em sofrimento, uma criança que não foi adotada, por exemplo, ela vê a mãe em sofrimento dentro do sentimento dela, às vezes inconscientemente, não necessariamente ela viu a mãe reclamando da vida, mas ela nota aquilo dentro do sentimento dela e toda a atenção está voltada para a mãe, para querer curar a mãe. Isso é um distúrbio, isso é uma desordem dentro do sistema. A mesma coisa está sujeita a acontecer com uma criança adotada. Existem casos de crianças adotadas que apresentam TDAH, porque dentro dela ela não consegue focar no que está ali fisicamente em torno dela. Ela está pondo atenção em buscar a mãe, em buscar o pai. Na maioria das vezes a mãe, né? E a mãe da mãe, aquelas pessoas que deram origem para ela. Ou seja, quando a gente fala que a criança é todo um sistema, ela também ela também vai buscar esse sistema. Aquilo não vai ficar barato para a própria criança. E algumas vezes também a família que adota está querendo colocar aquela criança adotiva no lugar de algum excluído. Pode ser algo fácil de perceber, como um filho que morreu e a família adota uma criança para substituir aquela criança, como pode ser coisas que apenas através de uma constatação fenomenológica dentro de uma constelação familiar, ou uma terapia sistêmica, ou algumas técnicas de PNL ou de hipnose, mas que a pessoa às vezes ela está assim, buscando preencher um vazio dentro do sistema, provocado pela exclusão de alguém lá atrás, dentro do sistema familiar, né? Então a criança, se ela está vindo para preencher um vazio, ela já não está sendo amada por si, ela está sendo uma âncora de um amor por outra pessoa. Então veja como que a adoção ela é perigosa, não simplesmente por um julgamento moral. É muito importante que quem está me ouvindo tenha essa noção. Porque aqui em casa mesmo eu tenho 3 filhos com a minha mulher. Nós já quisemos adotar. É uma das coisas que a gente queria adotar. Por quê? Para a gente poder ter mais filhos, a gente tem a possibilidade de ter filhos, sim, mas nós também podemos acolher aquelas pessoas que não tiveram seus pais e que a gente vai poder ser os pais dela. No momento que a gente passou a entender isso da forma como eu estou trazendo aqui, da forma como Bert Hellinger nos ensina, através da fenomenologia e não porque saiu da cabeça dele, isso é muito importante, seja claro para você, que não se trata de uma opção de acreditar em algo, mas de uma observação do campo sistêmico que nos mostra algo. Isso é muito mais poderoso. Então, quando a gente aprende dessa fonte, a gente pode ressignificar essas buscas por fazer o bem. Olha como é que é interessante quando a gente quer fazer o bem e no fundo a gente acaba fazendo o mal. Você já recebeu um conselho de alguém que queria te dar um conselho, mas você não pediu e foi difícil engolir o que a pessoa falou? Mesma coisa, você já deu um conselho ou quis dar um conselho sem ser pedido e viu que não foi bem recebido? É um exemplo, quando a gente quer fazer o bem, mas aquilo não é bem recebido. Ou tem uma historinha clássica assim, a mulher e o marido. A mulher ama a pontinha do pão. Ela acha mais gostoso do que o meio do pão. Então ela sempre pensa que o marido também ama comer a pontinha do pão. Então ela deixa a pontinha para o marido, por amor. E o marido, ele ama comer o meio do pão. Mas ele acha que a mulher também prefere o meio do pão, então ele deixa sempre o meio do pão para a mulher, por amor.
né? Imagina uma baguete grandona, né? Tem a pontinha e tem o meio. Então eles passam anos, ela dá a pontinha para ele por amor e ele dá o meio para ela por amor. Até que um dia eles descobrem que, na verdade, ela prefere a pontinha e ele prefere o meio. Ou seja, eles estavam trocando por amor, por querer fazer o bem, dando a parte que não era a preferida do outro. O mesmo acontece quando eu quero, por amor à beneficência, doar uma geladeira estragada para uma instituição. Só que quando essa geladeira chega na instituição, eles não têm dinheiro para consertar. Então aquela geladeira gigante fica ocupando um espaço precioso e você deu, na verdade, um problema a mais para aquela instituição que vai ter que providenciar ou um conserto ou um frete para levar essa geladeira para um ferro velho. Então, querendo fazer o bem, muitas vezes a gente faz o mal. E a adoção, por mais delicado que esse seja um assunto, a gente não deve deixar de abordar esse assunto de forma direta, bem direta e focada no ponto, porque nós estamos falando de uma vida humana, nós estamos falando da nossa família, de coisas fundamentais. Então, eu trago aqui já, dentro de algo que eu acredito, esse estudo do livro Ordens do Amor, do Bert Hellinger, e vejo que rendeu toda essa discussão aqui, né, a partir de uma leitura desse primeiro trecho do livro, onde é falado da adoção. E aí ele coloca, então, a questão do filho de criação. Ele fala, se for um filho de criação, tudo bem. Quando eu quero não adotar, mas servir aqueles pais cuidando do seu filho, da sua filha. Isso é muito importante, quando eu entendo que eu estou servindo os pais biológicos ao cuidar daquela criança. Porque todos nós conhecemos pessoas ou adotadas ou pessoas que adotaram, e com essa compreensão nova a gente pode se questionar uma série de coisas dentro da nossa atitude, dos nossos pensamentos, das nossas convicções, né? Então, por exemplo, eu já ouvi muita gente falar, o importante é o pai que cria. E eu já acreditei muito nisso, né? E hoje eu olho e falo, não, é diferente. E aprendi a honrar meu pai, a honrar minha mãe. Isso é muito importante, isso vem me fortalecendo. Nunca é tarde para que a gente busque essa criança lá do passado, que no final das contas a gente percebe que não é do passado, está presente dentro de nós. Está presente, é agora, essa criança. Então, quando a gente se reconcilia com os nossos pais, é uma forma de trazer esse assunto da adoção para nós mesmos. Será que nós estamos realmente nos permitindo ser adotados por outros pais, buscando pai, às vezes, num pastor, num mestre da religião, ao invés de buscar o pai dentro do nosso pai mesmo? Ou será que eu estou buscando a mãe na Virgem Maria, mas não encontrei nem na minha mãe biológica? Será que faz sentido? Será que é coerente isso? Né? Ou eu estou buscando a minha mãe em outros exemplos de mulher, né? E não na minha mãe biológica? Será que isso realmente me faz bem? Será que a minha busca está sendo saciada? Então é isso, espero que essa discussão realmente faça sentido para você. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.